apresentar vocês. Estão prontos? Essa vida de live. Bem-vindos à Arte Rio Online novamente. Muito obrigada pela sua participação. Hoje temos 2 novos convidados aqui na nossa plataforma. É uma honra para mim. Estou aqui do Daniel Senise, junto com o Charles Kozak. Para mim é uma grande honra conhecê-lo também. E convido todos a que fiquem para essa conversa aqui no ateliê. Vamos falar um pouco da trajetória do Daniel e mostrar um pouco da produção daqui. Fiquem com a gente. Passo aqui para o Daniel e Charles. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Bem, só para contextualizar, eu conheci Daniel, a obra de Daniel, a ocasião da exposição do Parque Lage, Como Vai Você, Geração 80, como é que ano que foi? 84. Vim conhecer Daniel em 87, 86, 87. Naquela época ele trabalhava na galeria do Thomas Kohn, que é uma pessoa que deve ser sempre relembrada com carinho. E lá em São Paulo ele trabalhava no Subdistrito Comercial de Arte, que pertenceu também a outro amigo, João Satamini. Foi um período muito rico, porque Daniel vinha com um grupo de outros pintores, que era então chamada Geração 80, não é? E, paralelamente, em São Paulo, nasceu a Casa 7, não é que era um eco, talvez os paulistanos se ofendam com essa palavra, mas era um correspondente ao que estava acontecendo aqui no Rio, que nasceu na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, que foi o retorno à pintura. É difícil falar isso, porque a pintura nunca foi, de fato, abandonada nos anos 70, mas como um protesto em relação à arte conceitual, ou o desejo de se adotar ou retornar à pintura. Não é? Isso não aconteceu no Brasil, aqui foi um eco de fato. Daniel tinha como contemporâneos vários artistas na Europa, nos Estados Unidos, os que eu deduzo, que eu acredito que fazem, que dialogam mais com a obra dele, seja o do Kiefer, Ansel Kiefer, e que seria um contemporâneo dele, e o Cuítica, da Argentina, que também seria outro. Acho que existe uma afinidade. Mas era um movimento que aflorou em várias partes do mundo, né? Começou um pouco na Alemanha, foi para a Itália, foi para a Inglaterra, e foi para a América, chegou no Rio, e todos se redescobriram a pintura, não é? E o que mais se discute acerca do Daniel, que é uma pessoa que eu acompanho, como disse, desde 87, uma amizade que nasceu pelo amor à arte dele, e depois veio se tornar uma amizade de irmãos, é que o Daniel trabalha com pintura, mas ele não pinta. Ele não usa pincel, ele não tem palheta, ele não tem cavalete, não pinta no chão e nem na parede, não é? Mas, ao mesmo tempo que ele não pinta, a obra dele, ela evoca, ela discute, ela se dirige, não é? E orbita em torno da questão da pintura, não é? Isso abre caminho para muitas discussões. O Daniel foi tema de vários livros, várias publicações, uma recente pela Oi Futuro, que tem texto do Saraiva, e um belo texto do Paulo Miada e como é que chama? Flávia Corpas. Eu recomendo o texto do Paulo Miada.
em todos os textos fica uma discussão meio aberta, não é? Ele já teve 4 monografias com vários autores e várias exposições, já saiu em vários catálogos, e existe muita especulação de onde vêm as imagens, qual seria o propósito da obra dele, o que realmente o motiva, não é? E eu venho acompanhando essa obra desde 87 e sempre vim a esse ateliê, agora voltei para esse encontro, não é? E acho que devo passar a palavra para o Daniel. Queria falar que eu me sinto muito em casa, não acho que as coisas mudaram de 87 para cá, o ateliê ficou um pouco maior, tem até ar-condicionado, mas eu acho que a busca do Daniel, que trabalhou já aqui nessa mesma rua, na Lapa, num ateliê, num casarão aqui do lado, não é essa busca dele, essa atração que ele sente pelos vestígios, não é? Eu estou vendo aqui nos trabalhos recentes, ela continua, é como se fosse uma obra feita com restos. E agora sim eu passo a palavra para ele, Daniel. Quem vem falar aqui é você, não sou eu. Boa tarde. Eu estou feliz que o Charles veio aqui na TV depois de tanto tempo. Ele está mudando para o Rio de Janeiro. E a introdução dele traz vários assuntos, mas eu prefiro responder uma pergunta, porque eu não sei nem por onde entrar. Mas para dar uma esquentada, eu posso dar uma resumida. Eu estou nessa rua, nesse lugar, nesse ateliê, desde o final dos anos 80. E, numa época, eu morei fora, em Nova York, eu tive um ateliê lá, não deixei esse ateliê, ficava menos aqui, mas eu voltei para cá e agora eu vivo minha vida entre Rio e São Paulo, mas eu não deixo eu venho aqui praticamente todo dia e eu tenho uma rotina que eu acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer, vir por esse ateliê e trabalhar. Esse trabalho é uma coisa que eu me formei em outra coisa, eu formei em engenharia, estava conversando sobre isso agora, eu me formei em engenharia e eu acabei, pelas circunstâncias, ninguém me determinou que eu ia ser artista, eu acabei entrando nesse mundo pelas circunstâncias, pela minha vontade, que foi ficando clara para mim. Você trabalhou com uma revista antes, não foi? Eu me formei em engenharia. Quando eu me formei, eu me dei conta que eu tinha terminado uma fase que não ia pegar meu diploma e não ia trabalhar como engenheiro. Eu comecei a fazer outras coisas. Como eu sempre desenhei bem, né? Desenhava até enquanto fazia engenharia. Quando eu estudava engenharia, eu ganhava dinheiro fazendo ilustrações para revistas, para jornais. Eu fazia camisetas. Tinha um jornal na faculdade que eu ilustrava. Qual era o jornal? Caceta Popular. Sim, que venceu o Caceta Planeta. Depois metade do Caceta Planeta, 3 são engenheiros. Sim. E eu era o que desenhava, e daí eles se juntaram com um jornal de Ipanema chamado Planeta Diário. Sim. Que era uma subsidiária do Pasquim. Mas nessa época eles seguiram pelo caminho deles e eu fui... eu não sabia exatamente o que fazer da vida, eu comecei a trabalhar como arte finalista, daí eu virei um diretor de arte, comecei a trabalhar num banco coordenando, eu entrei nesse um trabalho que eu achei no jornal. Eles estavam abrindo um departamento de videotexto, que é uma coisa que ninguém sabe o que é, mas na época eles juntavam o telefone e a televisão para fazer uma mídia bidirecional, onde você acessava bancos de dados, fazia compras e tal. E eu cuidava, que é a internet, né? Mas na época não existia a internet no computador, o PC e tal. E eu coordenava esse projeto no Banco Nacional, mas, paralelamente a isso no começo dos anos 80,
eu comecei a fazer umas aulas de pintura no Parque Lage. Eu fiz um total de 2 semestres no Parque Lage. Com quem? Eu fiz com o John Nicholson e depois eu estudei com o Isaac. E daí eu aluguei um ateliê em Botafogo. Quer dizer, passou do desenho, do principal, a Gênesis, foi para a pintura no Parque Lage. No Parque Lage. Sim. Porque pintar nunca foi uma questão para mim. Era assim, eu desenhava, mas pintura tem um outro nível de... Desenho é uma coisa que pode estar atrás de tantas produções intelectuais, mas a pintura tem uma complexidade específica, né, da linguagem, até, pelo menos, até o final do século XIX, era uma linguagem mais contida em tintas, pincéis, paleta, tela. Hoje, eu faço pintura. Pois, você pegou uma época boa da pintura, uma época onde há mais liberdade, há mais aceitação. Na verdade, quando eu comecei a pintura, o meu grupo, o grupo do qual eu faço parte, foi considerado como um grupo reacionário, porque pegava a pintura, voltava a uma atitude na pintura mais conservadora, abandonava todas as conquistas da pintura moderna, sobretudo o ícone brasileiro, Hélio Oiticica, tinha decretado que a pintura não tinha futuro, ele passa a usar o corpo, o espaço e tal. Mas nós no Parque Lage, aqui no Parque Lage, isso não era uma questão, a gente estava num lugar muito isolado. Daniel, quando se fala da morte da pintura, a gente tem que lembrar que muitos artistas continuaram pintando sem problema nos anos 60 e 70. Não é que as pessoas se sentiram compelidas a parar de pintar para se sentirem artistas. Você não acha que isso é mais um fruto da abstração geométrica no Brasil, do neoconcretismo, no Grupo Frente, essa atitude peremptória de falar que a pintura morreu, que ela não tem mais validade? Você foi vítima disso em algum momento? Não. Primeiro, eu acho que aqui no Brasil o ambiente é muito rarefeito. Sim. Né? Não existia, talvez nos Estados Unidos, uma densidade no contexto das artes como tinha lá, sabe? Então, assim, você tinha essas, meio como bolsões. Mas o que aconteceu, acho que quando nós chegamos no Parque Lage, eu digo, os artistas que estavam lá e os outros que participaram da geração 80, é que tinha uma descontinuidade, uma não comunicação com os anos 70. Não era uma resposta. Sim, sabe? Sim. E esses artistas, você podia mencionar os nomes? Os que estavam no Parque Lage? Que estudaram com você, que são artistas hoje. Eu estudei com a Cristina Canali. Sim. Nós fomos alunos juntos do Aguilar? Do John Nicholson. Sim. Eu estudei com o Luiz Pizarro, o Ângelo Venosa e o João Magalhães, com o Luiz Acla. Mas alunos do Charles Watson tinha a Bia Milhazes, Chico Cunha. Depois, na geração 80, tinha o Leonilson, o Zerbini, o Barrão, tinha o Jorginho Guinle, que era um cara anterior, que é um pouco mais velho, que eu acho que era um pintor pronto naquele momento. Sim. Mas, tirando o Jorginho, que tinha uma vivência internacional, e um cara que era um intelectual, a maioria de nós, a gente estava chegando lá. E existia também a gente replicava uma coisa que acontecia fora do Brasil de uma forma meio simplificada. A Transvanguarda italiana é um movimento dentro da história italiana, né, apoiada pelo Bonito Oliva, e que tinha uma sintonia com o mercado que estava surgindo naquela época, como a nova pintura alemã, o Baselitz, Fetten, Emendorf. Mas você acha que foi diferente aqui no Brasil ou foi menor? Eu acho que aquilo repercutiu aqui, Sim. E aqui era um ambiente rarefeito, repercutiu em pequenos lugares. Por exemplo, em São Paulo, existia a FAAP, onde o pessoal, os alunos da FAAP, eles eram mais contextualizados pelo Nelson Lerner,
pela Regina Silveira, tinha um artista argentino de videoarte. Quer dizer, nós não tínhamos essa continuidade. Sim. Entendeu? O que a gente recebia era Art Forum, Art in America, Flash Art, que vinham essas pinturas. E existia também essa ideia de que o Brasil estava saindo da ditadura e que a gente agora tinha que explorar a nossa liberdade, a nossa individualidade. Que não era muito... Eu não sei se, para mim, eu estava saindo da faculdade de engenharia, né? Era um tipo de ditadura também. Mas eu não sei se eu posso universalizar essa... Sim. Você vê eco entre o fim da ditadura, a temática, o início da pintura no Brasil. Você diria que o Jorginho Guilhem foi um transmissor para algumas pessoas, não com a pintura dele, mas com o fato dele pintar? Eu acho que o Jorginho Guilhem, infelizmente, ele não teve tempo. Ele faleceu cedo, não é? Muito. Agora, ele fazia uma pintura abstrata. E uma característica da geração 80 era o figurativo. Eu acho que ele seria mais se ele tivesse continuado, teria sido mais uma grande figura da arte brasileira. Continuaria sendo uma grande figura da arte brasileira. Teria consolidado mais isso. Porque, na verdade, ele morreu tão jovem que a obra dele não saiu do Brasil. Sim. Quando a gente começou, tinha um movimento de galerias também. Tinha um dinheiro Mas depois do fim da ditadura, a gente viveu um período muito caótico no Brasil, né? De planos econômicos, inflação plano Collor. Quer dizer, eu não sei, o momento é muito complexo para a gente associar só ao final da ditadura. Sim. A obra produzida nos anos 80, ou digamos, pela geração 80, ela é a política, ela não aborda, ela é a política. Eu não vejo nenhum artista preocupado com temas políticos, ou parece que não foram fruto daquela ditadura militar que houve no Brasil, não é? Ao mesmo tempo, me intriga o fato de ter tido um grupo tão coeso, como você, Ângelo Venosa, Bia Milhazes, Adriana Varejão, Léo Nilson. Eu tenho medo de esquecer alguns, que são tantos, o Barrão, e a obra de vocês serem tão distintas, não dialogar praticamente uma com a outra. Eu consigo ver similaridades entre não a sua linguagem, mas a sua imaginária com a do Ângelo, não é? Eu acho que tem um sentimento meio antropológico, alguma coisa a ver com o passado, não é? Mas a obra da Bia é distinta, da Adriana é distinta, do Luiz Zerbini é distinta, de quase todos eles, e ainda é um grupo, não é? Como você vê isso? Vocês trocam ideias, ou trocavam naquela época, não trocam mais, só se cumprimentam, são amigos? Podia começar inversamente. Se você for ver São Paulo, pois é, tinha o grupo do Casa 7. Existe lá acho que um pacto de amizade perpétua, não é? Assim... Não, mas em termos pictóricos, eles eram... Eles eram praticamente os mesmos. Todos ficaram muito impressionados com o Philip Guston na Bienal, que eu não vi, na Bienal de, acho que 81. Eu acho que 81. Foi. E eu não vi. Mas nós, eu acho que, sobretudo, o que foi mostrado Como Vai Você, Geração 80, praticamente, eu acho que um dos poucos artistas que mantém uma identidade de materiais, uma linguagem ou um conjunto representativo, desde essa época até hoje, é a Leda Catunda. Leda Catunda, sim. Você vê que todos, a Bia, eu, o Venosa não estava na exposição. Ele não estava. Sim. Porque ele não quis. A maioria ainda não tinha formulado o trabalho. Era todo mundo muito jovem e muito chegando naquele momento, né? Então, eu acho que eu dizia na época que o que caracterizava os artistas da geração 80 era a falta de unidade plástica, no que eles produziam. Tá certo. Fazer uma coisa, outro fazer outra. Mas existia uma unidade que era assim:
todos viviam um tipo de vida autorreferente. Assim, a referência do que está na obra não é política, não são questões identitárias, não são questões externas à arte, é sobretudo o cotidiano. Sim. E uma coisa muito anos 80. Que você pode o fazer artístico, as galerias que iam brotando, o mercado que ia ficando mais profissional, depois vieram as feiras, vieram as editoras. Isso durou 3 anos, porque de 87, um pouco mais, o Frederico de Moraes, que é crítico referência, que ele tinha uma resenha no jornal toda semana, ele já começou a achar que aquilo ali não tinha futuro, toda razão. E eu tinha essa sensação de que eu tive um momento na exposição, depois eu participei de Bienal fora e tal, mas eu achava que eu precisava resolver a minha vida como artista para continuar na década de 90. Eu tinha a sensação que era muito possível de que em 1990 eu não estaria mais fazendo artista. Arte, né? Sim, arte. Então foi minha primeira crise profunda, assim, de... Por que, Daniel? Porque eu comecei como eu organizei minha pintura dos anos da geração 80 em torno de alguns pintores neo-expressionistas, sobretudo o Marcos Lukács, que eu vi na Bienal de 83, e eu achei aquilo muito legal. Sim. Eu comecei a fazer uma pintura falando de coisas do meu entorno, do meu ambiente, mas que tinha uma raiz expressionista. E eu pintava bem, embora eu não tivesse criado complexidade na pintura, porque eu usava tinta acrílica e uma paleta muito reduzida. Sim. Cor nunca foi um grande elemento na sua vida. É de outra forma. Eu acho que esses trabalhos que eu faço agora, que são praticamente brancos, tem uma grande dificuldade de cor dentro deles para eles funcionarem como imagem, mas isso é outra coisa. Mas na época eu vinha do desenho e eu ainda estava com um espírito mais de desenhista na pintura que eu fazia. Sim. Então, quando passou a geração 80, eu comecei a usar tinta óleo, eu comecei a fazer uma pintura mais complexa. Sim. Daniel, aquela exposição famosa, aquele quadro seu, Sansão, ele vem entre 2 pilastras, não é? Todo mundo acha que você é arquiteto à medida que você é engenheiro, não é? Não sei porquê, eu também sempre achei que você fosse arquiteto, ex-arquiteto, bacharel em arquitetura. Aí tem também aquela foto, que é uma foto muito angustiante do seu quarto, vazio. Eu não sei se porque o quarto está vazio, certamente se ele tivesse habitado, não seria tão angustiante, mas ele vazio, você vê que está precisando de pintura, que as estantes tiveram um livro, tiveram outros objetos que não estão mais, não é? E eu sinto que aquela imagem ela é continuamente retratada na sua obra em uma preocupação forte com a arquitetura. E aí, muitas vezes eu me perguntei se você estava tentando criar uma dimensão impossível ou se você estava tentando entrar nos princípios da 4ª dimensão, se isso era uma coisa que lhe interessava, se o cubismo lhe interessou ou lhe influenciou. Mas a presença da arquitetura constante na sua obra, esses espaços, sabe, com uma perspectiva intricada, que muitas vezes a gente entende quando é uno, mas quando você espalha, ele fica confuso, e ao mesmo tempo ele seduz, ele não assusta, não dá vontade de entrar naquele espaço, mesmo sabendo que talvez a gente não possa sair dele, que talvez não haja retorno. Isso tem muito a ver com o surrealismo, meu modo de ver, a obra de Remedios Varo, que é uma artista que eu gosto muito, mexicana, de uma perspectiva, uma arquitetura impossível. Não é? Fala um pouco disso para mim, se você quiser. Você falando aqui agora, arquitetura, eu penso... são mais... eu não estou pensando como um arquiteto, eu estou pensando em espaços que existem, espaços
Sobretudo que eu habito, que eu habitei. Essa imagem do quarto é o meu quarto de infância. É uma história longa, mas ele ficou... Aquela foto é uma foto que eu usei como referência para uma tela que eu fiz. Ele ficou fechado durante 30 anos, desde que eu saí dele, sem ser mexido. Sua mãe nunca entrou nele de novo? Não, nunca... ela entrava, mas... Ele ficou desabitado. Ficou desabitado e depois ela morreu e aí meu pai foi morar nesse apartamento, não usava o quarto. E é o quarto onde eu nasci, morei com eu e meu irmão. E daí, quando meu pai saiu do apartamento, eu já tinha comprado dos meus irmãos as partes deles e eu fotografei esse quarto. Na verdade, quem fotografou foi o Daniel Venosa, que é o filho do Ângelo Venosa. E eu vendi o apartamento. Entendeu? O que esse quarto aberto, que nunca foi ocupado, significa para você? A insistência da sua mãe que você não saísse de casa, que se não fosse você não seria ninguém, que só você poderia habitar aquele quarto. Como isso vem para você? Que geralmente sempre aparece um primo, uma coisa. Sua família tem ligações com a Bahia, não tem? Não. Seu irmão mora lá? Meu irmão foi morar na Bahia. Sim. Mas certamente a infância, às vezes, a minha infância durou alguns séculos. E esse quarto é uma referência muito grande. Foi uma coisa difícil. O meu sonho de criança era sair daquela casa. Por quê? Porque era uma família louca, um pai muito maluco, uma mãe... Enfim, era uma dinâmica familiar muito deprimente, num apartamento muito pequeno, térreo, em frente a um ponto de ônibus. Mas eu lembro muito esse ambiente onde meu desejo era sair de lá. E tanto é que quando eu saí de casa, eu nunca mais dormi um dia na casa da minha mãe. Mas, enfim, foi nesse lugar, eu não atribuo coisas ruins lá, mas foi nesse lugar que eu me dou conta que eu começo a pensar sobre as coisas. Eu não tenho nenhuma formulação filosófica nem psicanalítica sobre o que aconteceu lá dentro. Mas eu acho melhor entrar nisso por um outro caminho. Esse apartamento é no posto 6. Pois é, você ficava entre Copacabana e Ipanema, na Rainha Elizabeth. E daí, quando eu saí de lá, eu fui morar em vários lugares. Eu morei em outros bairros, morei em Laranjeiras, Cosme Velho, morei em Flamengo. Depois eu morei em Nova York. Quando eu estava em Nova York, eu comprei um apartamento no mesmo bairro, só num lugar mais legal. Não era em frente a um ponto de ônibus, eu posso ver a praia. Eu voltei para o meu bairro, eu fechei um circuito. E eu moro entre Rio e São Paulo, meu lugar de trabalho em São Paulo, eu trabalho no Rio, mas eu não saio desse apartamento de jeito nenhum, entendeu? Então tem uma ligação, assim, é uma resposta àquele quarto do posto 6, eu estou ainda em Ipanema. Faz sentido. E eu tenho uma ligação muito grande, eu podia estar com um passaporte americano e ter esquecido o Brasil, mas na verdade, não é o Brasil, é o posto 6. Daniel, quando você teve seus primeiros 3 filhos, o Luca, a Mayara e a Coy, eu lembro que o tema, né, no seu léxico, no seu vocabulário de imagens, você tem um vocabulário que vem, que vai, não é? Como o próprio golfinho que eu vi lá naquele anzol, não é? Quando os 3 meninos nasceram, ficou muito evidente na sua pintura uma influência do universo infantil, não é? Você começou a usar imagens que seriam contadas em histórias à noite, e talvez que você contasse para os seus filhos dormir. E agora, com o nascimento do Joaquim e do Léo, a coisa não aconteceu. Como é que você explica isso? Você já está habituado a ser pai? Ou pela 5ª vez já não é tão emocionante? Não, porque quando eu tive a primeira leva de filhos, eu estava num momento de muita formulação do trabalho. Sim. 89, 92 e 96. E eu estava deixando... Por que esses anos, 89? São quando as datas nasceram? de nascimento. Tá. Eu
estava deixando de... Eu ainda lembro, por enquanto. Eu estava deixando de usar a pincelada, de não representar mais coisas minhas, mas me apropriar tanto de objetos ou de imagens, entendeu? Para não ter o problema de inventar uma imagem. Então, a maioria das imagens eram fusões de imagens ou eram imagens de silhuetas ou de livros infantis. Eu comecei a usar, eu tenho aqui alguns livros de silhuetas dessa época. Eu comecei a me apropriar dessas imagens. Como você chegou até eles? O que foi? A silhueta? Não, a esses livros especificamente. Livro é coisa... eu gosto muito de livro. Mas se foi um encontro, essas imagens com você? Não, você não estava... Eu conhecia. Mas eu acho que quem mais me induziu a silhueta foi uma imagem da minha infância, que é a imagem da pintura do James Whistler, que é Retrato da Mãe do Artista. Não é uma silhueta, mas é praticamente uma silhueta. É a mãe do camarada, do artista, sentada de perfil, de uma maneira muito distante, né? E eu vi a primeira vez essa imagem num livro Tesouro da Juventude, provavelmente. Depois eu vi num desenho animado, a mesma, assim, uma história que acontece em torno de uma mãe que está sentada de lado entre os ratinhos, ela sai correndo. E eu me dei conta que aquela imagem que eu estava vendo no desenho animado pertencia ao mundo das artes. É uma coisa da minha formação. E eu acho que ela está na raiz desse uso da silhueta. Porque a silhueta que eu mais usei, comecei a usar, era a silhueta vitoriana, com imagens do final do século XIX. E eu comecei a juntar essas figuras, criando situações criando outras narrativas. A essa ocasião, sobretudo, ou mais particularmente com o perfil da mãe do Whistler que ele pintou, que você viu na infância e depois, você produziu várias obras a partir dessa obra. Sim. E, inclusive, contrapôs as obras, criando um suposto espaço vazio, como Lacan teria feito, com 2 perfis que fariam uma espécie de um cálice, ou como Tunga fez com aqueles tornos, não é? Mas naquela época você já estava preocupado também, ou evidentemente tentando... eu me lembro que você trabalhava com prego e água, não é? E aquilo era uma coisa que eu não entendia, mas assim, emanava um resultado lindo, ficava muito bonito, não é? E você acabou de falar que tinha abandonado o pincel. O prego aparecia na sua pintura antes como prego, né? Era um prego pintado. Depois ele veio como tomando o lugar da pincelada, não é? Então não era só a figura. Você estava procurando uma forma de representar essas figuras? Quando o prego ele estava no meu ateliê, né? Aquele prego, e um dia eu resolvi... O princípio era muito simples, era representar... O prego, eu usei o prego na superfície, eu molhei, botei água e um pouco de sal, e o prego oxidou e a imagem dele foi transferida para a superfície. A tela já estava pintada de branco? Pintada de branco. Tá. E era um esmalte sintético e pouco permeável, então tinha uma camada de óxido de ferro com o desenho do prego. É uma ideia de sudário, uma coisa que se representa com a sua própria matéria. O Saraiva fala do sudário na sua obra, e você já fez quadros chamados sudário, e ela, de certa forma, ela é um eterno sudário, não é? Porque você traz da superfície, mas seja ela a parede ou o solo, o que existe, não é? Ela tem um princípio do sudário. Para começar, você acredita no santo sudário? Que ele seja original, não, porque ele já foi provado que não é original. Sim. E mesmo que a história de Cristo é toda ficcional, né? Embora tenha existido, provavelmente, é totalmente ficcional. É só um objeto. Eu faço objetos e eu gravito em torno desses objetos, mas eles não necessariamente precisam ser... A minha religião não está ligada às religiões abrâmicas. Sim. Essa possibilidade de explorar o ateliê como fontes de textura, ou como fundos de quadro, ou como... Ela foi casual? Foi casual.
você usava, tinha tábua corrida, eu me lembro, tinha uns pisos de vidrotil muito bonitos, e você fazia quadros lindos, pareciam assim, murais, parecia uma tapeçaria. Isso foi tudo ocasional? Foi. Eu tinha um ateliê aqui do outro lado da rua, e um dia eu estava trabalhando numa tela, como eu ia fazer uma exposição na França, e a ideia é que eu levasse os trabalhos comigo, enrolados, eu peguei um tecido muito fino, um algodão, né? Sim. E aí eu botei no chão e comecei a pintar. E uma hora, como era um ateliê que eu estava vivendo muito lá dentro, eu descolei a tela do chão e a parte que estava contra o chão, a tela colou no chão. Era muito mais interessante do que a parte que eu estava pintando. Isso foi um problema que me levou alguns anos para resolver. Porque você ficou complexado? Não, porque eu falei, eu gosto disso, como é que eu vou agora incorporar isso? Eu tinha um amigo que falava, o Rubem Bresman, que falava que eu era um fundeiro, que eu fazia o fundo da tela. Sim. E depois eu não sabia muito bem o que... Não que eu não soubesse fazer, mas eu começava por um fundo muito interessante. E eu tenho um amigo, um artista americano, amigo meu, que falava assim, essas impressões são incríveis, você não precisa fazer nada, você pendura essas impressões na parede, está pronto. São. Aí eu falei, você é americano, eu sou brasileiro. Eu nunca falo que sou brasileiro, porque eu odeio essa coisa de sou. Mas eu falei na época, eu sou brasileiro, eu sou barroco. Sabe quando você fala, putz... Daniel, vamos pegar essa obra aqui enquanto há tempo. Explica para a gente como é que é essa técnica de decalcar e reusar na obra. As pessoas falam, mas explica, acho que seria melhor. Aí, se eu acho que a gente circular com a câmera, eu posso mostrar. Hoje eu começo assim... Vamos para qual tela? Uma tela que... Primeiro eu quero mostrar minha coleção de panos ali. E esses panos são a matéria-prima da... Fica aqui. Isso é um... Isso é um pano? Isso é um pano. Ele começa como um algodão. Isso é um algodão, né? E ele é uma impressão no chão. Você sente o cheiro da madeira. Porque o que tem aqui é madeira. Né? Verdade. Você tem uma transferência não só do material que está no piso, mas a própria tudo. Sim. E isso é a minha paleta de cores e de tintas é aqui. E tudo que eu faço é com isso. Quer dizer, uma das coisas... Aí você começa a partir de uma tela branca. Eu tenho... Olha, se você apontar aqui, eu vou te mostrar. Ou você já esticaria algum pedaço grande desse? Não, eu estou trabalhando aqui... Eu trabalho agora em placas de alumínio. Ah. E eu vou, por exemplo, isso é a composição de uma imagem de um museu. E... Depois vai aqui. Se você quiser mostrar aqui, olha. Então, aqui eu estou colando... Eu defino onde vai cada pano. Esse é um pedaço de pano que já foi colado. Tudo isso vai ser coberto. Tá, entendeu? Então, isso é a coisa que eu mais gosto. Escolher o paninho e onde vai o paninho. Para, no final, eu ter uma imagem construída. Essas impressões brancas são impressões de... Isso eu já cortei, né? De paredes. De paredes, não de chão. Então, tem... Isso que eu falei, a coisa da cor é bem complexa, porque é difícil você... Quer dizer, é muito sutil para você ter esse tipo de... Essa ideia de profundidade a partir de uma paleta tão pequena, tão estreita. Por exemplo, esse trabalho aqui na parede. Sim, e, por exemplo, aqueles quadros como esse, no museu, onde você mostra totalmente perspectiva, inclusive os quadros pendurados de um lado e de outro, sem identificá-los, vieram antes dessa
dessa obra, não é? E é a mesma técnica? É a mesma técnica. O que eu estou fazendo isso há mais ou menos uns, sei lá, desde o final dos anos 90. Tá, me explica então aqui, Daniel, a textura que você usou para essa parede é diferente daquela, então? São pedaços de panos que eu vou posicionando para construir a imagem. São todas impressões de chãos de cimento de um ateliê que eu tenho aqui em cima. E como é que você faz a perspectiva aqui? Simplesmente fica flutuando Eu corto na transversal? e colo. Porque nesse lugar, esse é um museu, Neue Gallery. Essas telas estão penduradas, inclinadas. Mas esse trabalho, depois que eu terminei esse trabalho, eu voltei a trabalhar em cima dele. Então, os panos perderam uma individualidade. Você percebe uma outra camada de situações que aconteceram aqui no ateliê, que fica a coisa fica mais complicada. Entendeu? Sim. Em termos de um estudo assim forense de como é que isso foi feito, fica mais difícil. Eu gosto da ideia de você matar um pouco os vestígios de como o trabalho foi encaminhado. Sim. Nenhum artista se entrega inteiramente. Depende um pouco da questão do trabalho, né? Para mim, isso é o trabalho pictórico, entendeu? Porque trata de representação com cores, mas só que os materiais não são os materiais da pintura mais tradicional, né? Sim. Sim. Você acha que isso é uma virtude ou não quer dizer nada? Eu acho que isso é uma característica minha. Sim, é uma técnica. É o que eu gosto de fazer. Daniel, e a temática agora? Esses quadros são recentes? Nesse não, você falou que mexeu nele. Eles são meio recentes. Aquele ali... Tem um outro quadro ali que é muito bonito, que me lembrou um quadro do passado. Você usa esses vestígios de, talvez, afresco, papel de parede. São impressões de paredes, né? Conceitualmente, todo lugar que eu vou imprimir, os espaços eu chamo de meu ateliê, porque pergunto, que espaço é esse? Eu falo, meu ateliê. Pode ser uma casa aqui, uma casa em Sorocaba ou em Connecticut, mas é o meu ateliê porque naquele momento eu estava trabalhando lá. É um lugar fechado. Para eu conseguir essas texturas tem que ter uma pátina. Eu destruí a parede. Tem várias. Isso é uma impressão de parede, né? Isso eu ainda não colei, por isso está só. São várias camadas de tinta que tem nesse lugar, né? Inclusive esse ornamento, essa pintura apareceu na terceira camada. Ele não estava evidente. Não. Sim. E esse trabalho está em progresso. Eu tinha feito, eu colocado, é um pano só, né, com a impressão toda, e eu botei essa moldura. Achei um pouco didático demais e comecei a fazer algumas interferências. Você veio e interferiu no trabalho. Estava praticamente pronto. Mas aí não acaba mais, você vai continuar? Ou é simplesmente... Não sei, na hora que eu colar esse pano, pode ser que eu ache suficiente ou não. Esse trabalho que está atrás é muito interessante. Deixa eu tirar isso daqui, eu consigo tirar sozinho. Pode deixar. Ele estava mal resolvido e eu deixei ele lá de fora, no tempo. Isso que eu ia te perguntar. Alguns artistas, como a Karen Lambert, fazem uso da chuva, expõem os trabalhos ao tempo e usam dessas consequências, não é? E a sua obra é bem indoors, não é? Ela acontece toda... Esse é o primeiro trabalho que eu deixei no tempo. Porque fora daqui. Porque eu não tinha... Eu estava com pouco espaço. Você vê que os passarinhos fizeram uma intervenção nele. Tá vendo? Sim. Mas aí eu voltei com ele para o ateliê e mudei esse pano preto e eu acho que ele funcionou. Como é que era antes? Esse pano preto estava com muita interferência daquele branco ali. E esse trabalho ficava em um estado muito caótico, que a composição... Ele ficava meio perdido. Assim, é uma coisa de...
às vezes, para organizar o trabalho, você tem que trabalhar num ponto que você não acha que deveria tocar, entendeu? E eu troquei esse pano preto, todas aquelas manchas brancas indefinidas, Sim. elas foram para um fundo, esse retângulo preto ele criou uma hierarquia de planos e aí funcionou. Pelo menos temporariamente, eu acho que funciona. São duas imagens do mesmo museu, né? Qual é mesmo o museu? The Neue Gallery, em Berlim. E são impressões de chão de cimentos aqui do espaço que eu tenho com Venosa aqui do lado. Sim. E, Daniel, e os planos? Planos? Não ter mais filhos. Não ter mais filhos? Mas agora, com 60 anos... Não, 65. 65, você ainda acha que pode ter uma crise igual dos anos 90? Não, eu vou ter outras crises, mas acho essencial não deixar de ter crise, entendeu? Porque eu estou fazendo isso, sobretudo, eu faço para mim. Entendeu? Eu sei, mas você acha que um artista pode se satisfazer com a sua obra e executá-la até morrer? Ou você vai estar sempre... Eu não sei, cara. Eu tenho receio disso, sabe? De eu chegar aqui todo dia e... Assim, eu não tenho nada contra artistas que chegam no momento que fazem sua obra e estão num platô. Eu não tenho a sensação de que eu terminei as coisas, que eu cheguei em algum lugar e sempre que eu chego aqui, eu esqueço tudo que está no passado, sabe? Eu esqueço. Eu tenho uma coisa que eu acho legal, que eu tenho muita dúvida, não o tempo todo, porque eu não sou um esquizofrênico, mas eu tenho muita dúvida em relação a algumas coisas que eu estou fazendo, então isso retroalimenta. Eu acho que eu hoje me incomodo menos com o exterior, né? E estou mais envolvido com o que está acontecendo aqui, sabe? Sim. Daniel, vamos usar a oportunidade, por fim, esse trabalho, que é um trabalho que converge vários segmentos da sua obra, não é? A questão lá do billboard, que dialoga muito com a exposição da Oi Futuro, né? Os escaninhos. Esse é um quadro múltiplo, não é um quadro que tem uma homogeneidade. Parece que você tentou várias coisas nele. Eu estou nele há uns 4 anos. Assim, esses trabalhos que eu componho um espaço, como esses aqui, todos esses, o problema é mais de realizar pictoricamente a coisa em termos de cor, sabe? Esse aqui, além da cor, é a composição. Eu não tenho um ponto de chegada. Então, é meio onde eu limpo o pincel, sabe? Tá, seria um expurgo. Sim, e à medida que o tempo vai passando, assim, esse trabalho já quiseram levar ele daqui algumas vezes, mas ele lá atrás daqui ele tem um outro do mesmo natureza. Daniel, aqui quando você fala que é cor, né, me lembro que Bolemark só fazia jardins verdes, mas aí as pessoas reclamavam que não tinha cor, ele falava que tinha cor. Bastava olhar atenciosamente, você via que via várias matizes de verde, e você via nessas matizes várias cores. E a sua obra, que, embora no primeiro olhar apareça de uma forma meio plácida, à medida que você vai observando, você vai adentrando nela, a cor vem. Mesmo no tom sur tom, mesmo sendo predominantemente branca, nessa, evidentemente, você deve ter usado azul, alguma coisa assim. Aqui, na parede tinha uma camada de tinta azul. Sim. Né? E até nos quadros mais brancos, a gente acaba vendo cor, não é? Sim. Não tem aqui um exemplo, mas tem uns quadros que você punha o que seria uma tela e pintava no entorno. Sim. Fala um pouco desses trabalhos, são tão intrigantes. As minhas mesas. As paredes vazias, né? Como a parede de Guignard, assim, aqui jaz um quadro você pinta o entorno, mas deixa um retângulo branco ou neutro, quase como você fez ali,
entende? Com uma justaposição. Aquilo tem a ver com o desejo de criar perspectiva ou só interromper a pintura? Eu uso essa imagem do retângulo no centro de uma tela em várias situações. A mais, eu acho, exemplar, representativa é uma mesa, dessas mesas que eu tenho, que eu recupero o centro dela. É uma mesa que tem todos os registros de trabalho, de vida, tem coisas anotadas na mesa e tal. Em algum momento eu recupero um retângulo no centro da mesa, é como se fosse assim, é completamente neutro. Eu lixo a mesa, a gente tapa todos os buracos, ela fica, aquele retângulo central fica novo. Cria uma relação plástica, né, de figura e fundo com aquela situação da mesa trabalhada. E só que tem uma inversão de significados. O fundo daquela tela, daquela pintura, ela é onde as coisas acontecem, os registros, os acidentes, tal. E o lugar onde fica o tema do trabalho não é nada, é um branco absoluto, sem nenhuma marca, né? E pegar uma mesa e botar na parede também é uma afirmação. E dizer que passa a ser uma pintura também é uma... Eu acho que é uma situação limite da ideia do pintor, entendeu? Eu vou pegar esse objeto plano e vou botar na parede e vou dizer que é uma pintura, mas é um objeto que teve uma vida aqui no ateliê. Sim. Como as minhas paredes. Isso rendeu várias obras, não é? Sim. E é muito intrigante, porque parece que a gente está olhando para um vazio, não está. A gente tem um amigo que morreu, que ele tinha uma parede com várias pinturas do Guignard, né? Sim. E quando ele morreu, a família levou e vendeu o apartamento, mas ficou aquela parede, e ele falava, essa é a minha parede de Guignard. Aí ficou a parede só com as memórias dos trabalhos do Guignard, que foram para vários lugares, né? Então, é uma situação muito transitória a parede de Guignard, né? E o que ficou é o registro disso. E eu gosto disso. Como a parede do Guignard, uma tela dura em torno de 600, 700 anos, não mais que isso. Você se preocupa com o destino da sua obra? Não. Mas esses trabalhos duram... quer dizer, teoricamente, eles têm menos problemas de decaimento do pigmento, porque eles são praticamente materiais do nosso entorno, né? E eles estão em superfícies metálicas, quer dizer... Pois é, isso eu não sabia, fiquei sabendo hoje. Madeira é pior, né? A madeira é mais viva, né? Então você pinta sobre o metal a fórmica? Eu colo no metal. Você já usou fórmica? Não, eu usei madeira, mas isso é tudo metal agora. Sim. Esse tema da Bienal, essa parte, esse vão, foi pintado várias vezes, ele é famoso. Eu nunca tinha feito. Não, eu sei. Mas é linda essa composição. É muito linda, é muito bonita. É orgânica e é quase um personagem nessa coluna, né? Central. Quer dizer, para fazer essa composição, eu tenho que usar um grupo de panos brancos completamente diferente dessa. Estou entendendo. Quer dizer, se eu pegar um azul desse, que tem a memória do azul na pintura, e botar aqui, isso desaba, essa pintura toda desaba. Estou entendendo. E eu não pinto, né? Eu não vou entrar com uma tinta em cima desse branco para alterar. Sim. Então, na verdade, a cor é um grande elemento na sua pintura, não é? Só que eu tenho que achá-la, não no tubo de tinta, né? Mas na minha pilha de impressões. Quer dizer, você consegue fazer a cor? Eu pesco, eu acho as coisas. Quem vai na loja, compra tinta, eu acho nesses espaços que eu imprimo, nos meus ateliês. E aí eu fico limitado a uma paleta, né? É difícil você imprimir um chão e sair um vermelho bonito. Daniel, você fez uma época, alguns anos atrás, umas obras em que você picotava livros de artistas e coletava esses picotes em caixas de vidro, não é, para mostrar a tonalidade ou talvez o tão quão leve, o tão quão pesado a obra de cada artista. Eu não me lembro quem são, artistas espanhóis.
A maioria é espanhol, a maioria artistas, né, Goya, Velázquez, tem Manet. E as caixas saíam diferentes? Eu pegava reproduções dos artistas, triturava, e eu tinha aquela pilha de ripazinhas de livros, de pinturas, né, de imagens, de pintura, e ao final você percebe um DNA cromático, né, e assim, o interessante é uma série com 10 pintores, é botar uma caixa, é porque eu botei em caixas de acrílico isso, né, em planos, né? Sim. É botar uma ao lado da outra para você ver que tem uma natureza cromática em cada um deles. Pois é, agora falando com você, eu penso que você está tentando produzir cores, que elas não estariam registradas ou numeradas como o IKB do Iclã, ou na verdade a cor é uma consequência de um outro gesto, quer dizer, a cor é consequência do papel picotado, a cor é consequência da parede decalcada, ao mesmo tempo ela pode ser ou não adequada para certas obras. Eu estou organizando cores, porque aqui são os panos brancos, né? E eles estão numa certa... estão misturados aí, então os azuis, os brancos, tem uma parede que tem essa cor meio ocre, né? Claro, né? Estão todos aí, mas na hora deles participarem de uma obra, eu tenho que escolher quem vai entrar no trabalho. Então, depois é quase uma seleção, né? Sim, sim. Mas eu gosto muito de fazer, sabe? É parte legal. Você nunca tentou encontrar, quer dizer, já você trabalhou com ferro, pó de ferro, não é? Mas você nunca pensou em trabalhar com pigmentos, como alguns artistas fazem? Não. Têmpera? A minha regra é não... quer dizer, uma regra que, na maioria desses trabalhos, mas eu trabalho com outras coisas também, com livros, com outros restos que eu acho. Mas nessas impressões eu não interfiro no que eu vou imprimir. Tá. Eu imprimo o que está lá naquele lugar, né? Daniel, juro que eu estou acabando. Por fim, tem uma coisa italiana na sua obra. Na aridez dela, nas cores, elas me lembram muitas vezes edificações renascentistas, o tom meio seco, meio árido. E quando você falou que foi visitar Jerusalém, eu achei que também tinha muito a ver por causa da palheta de Jerusalém, que não é uma cidade colorida, mas é muito repleta de pedras, você já fez uma viagem com o Ângelo Venosa, um projeto chamado Venosa Sinise, né? Você tem um elo com a Itália, não tem? Tenho. Você gosta ou você se inspirou em Frei Angélico, Giotto? Eu vejo um pouco deles aqui. Eu uso uma perspectiva muito assim prática, né, que foi inventada no Renascimento. Sim. E como eu uso esses materiais também que são terrosos, né? Sim, terrosos é a palavra. Eu acho que eu me aproximo deles assim. Eu tive com o Ângelo na Basilicata, no sul da Itália, de onde vem a minha família, vem a família dele. É uma região muito pequena, assim. A cidade original da família dele é a 100 quilômetros da cidade de onde eu vim. Sim. Da minha família veio. É muito árido, é um lugar, eu não sabia, é um lugar muito árido, não tem aquela exuberância que tem no norte da Itália, no centro da Itália, na Toscana, sabe? É muito mais próximo a essa ideia da Palestina, sabe? De uma cor. O Mediterrâneo mas você chegou até o mar ou não? Sim, a gente fez, nós fomos cruzamos o pé da Bota numa tarde, sabe? Que é muito pequena, a distância não é muito grande. E as estradas muito vazias, muito pouca vegetação, pelo menos quando a gente estava lá. Eu acho que tem um certo clima dessas obras por conta desse branco, né? Tem. E você viu mesmo Jerusalém ou não? Viu? A gente foi há 2 anos atrás, foi com o Ângelo. Eu me lembro. Bem,
Eu vou entrar aqui, muito Vamos. obrigada. Acho que eu já cansei. Posso fazer só mais uma pergunta? Sim. Assim, só para a gente não se estender mais. Mas eu queria te perguntar sobre a sua produção na pandemia. Como é que foi essa produção? Você produziu mais? Você veio ao ateliê? Como é que foi? No começo, a pandemia começou no mês de março. Nós ficamos em São Paulo por mais de 2 meses, e eu não tenho ateliê em São Paulo, e foi meio que tentando não enlouquecer. Mas, ao mesmo tempo, eu achei legal não estar indo no ateliê. E não fiz nada em termos práticos, né? Eu fiquei escutando muita coisa no YouTube, fazendo muita faxina, e muita faxina. Porque o momento, assim, eu tenho 2 filhos pequenos, né? E uma saída era botar um headphone e pegar a vassoura. Depois nós viemos para o Rio de Janeiro, todos entramos no carro, sabe, sanduíche na estrada. Agora a gente está sem máscara, mas era uma coisa mais a gente não sabia, né, o que estava acontecendo. E no Rio, nós tínhamos uma pessoa com os meninos que ficava 1 mês direto e trocava, a outra testava, ficava de quarentena. Já passou. E aí, nesse período que eu fiquei no Rio, eu comecei a fazer esses trabalhos brancos, que inicialmente o projeto não é que ia ser branco. Eu fiz só as paredes iam ser de impressões de paredes, o chão de chão, mas aí, ao final, isso não é resposta direta à pandemia, mas é circunstancial. Eu vinha para o ateliê e ficava sozinho durante 3 horas por dia. Eu ia embora, meus assistentes, tinham 2 assistentes que vinham e montavam esses trabalhos. Porque na hora que eu seleciono onde vai cada pano, meu assistente vem e corta cirurgicamente cada um deles e cola, e eles ficam perfeitos. Aí, ao final, tem um outro cara, que é o Manuel, que faz ele fala, posso fazer o acabamento? Ele faz uma mágica que fica assim... Homogêneo. Fica perfeito. O que eu decido é onde vai cada pedacinho de pano. Então, desde então, comecei a trabalhar com muito mais intensidade, porque eu vinha para o ateliê sozinho, sem computador, sem ninguém. E agora já é um terceiro momento que o pessoal vem e cada um fica num canto, e a gente está no Rio agora, eu venho todo dia, fico um pouco aqui, umas 3, 4 horas. Mas eu acho que foi legal. Assim, ao final, primeiro não trabalhar durante 2 meses, depois eu não me obriguei a responder à pandemia, responder mesmo da maneira mais internalizada e subjetiva. Mas, por outro lado, a gente vê esses espaços, né, são espaços arquitetônicos vazios, e remete um pouco, eu sei que é prévio a isso, mas agora, olhando, eu estou tendo uma nova leitura que eu nunca tinha tido do seu trabalho, que me remete a essa ausência de espaços que foram vividos e que... Engraçado, o Covid não tem cor, não é? Mas todo mundo que aborda a pandemia, o Covid, tem trabalhado com branco. Eu sinto isso. A cor da Covid. Mas obrigada, quero agradecer muitíssimo, Daniel, por nos receber aqui no seu ateliê. Obrigado. Charles, bem-vindo ao Rio de Janeiro. Obrigado. Que bom tê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigada. Pelo convite. Obrigado. E continuem nos acompanhando na Arte Online, temos muitos eventos, vejam as obras de arte, as galerias, favoritem, façam as suas listas e compartilhem com os amigos. Obrigada. Tchau, tchau.